porque eu também achei inconcebível. Acho até que a partida contra o Red Bull Bragantino saiu barato o resultado, poderia ter sido de muito mais, né? E cai naquele dilema, né, Mauro, de parecer que os jogadores do Flamengo atuam de uma forma quando atuam no Maracanã ou quando é um jogo mais importante, e atuam de outra, né? Quando é um jogo, principalmente fora de casa, e normalmente fora do Rio de Janeiro, né? Passa essa nítida impressão, né? E aí você questiona até o tipo de motivação do elenco, que já conquistou muito, em sua grande parte, né? E que talvez, né, agora com a chegada de reforços, alguns jogadores terão que se motivar, porque senão podem perder o lugar, porque o São Paulo acho que já meio que deixou claro que não vai escalar jogador por nome, né? Acho que isso ficou claro, inclusive, quando ele começa com a Arrascaeta no banco contra o Santos, né, Mauro? Sem dúvida, o Arrascaeta no banco foi um sinal que ele deu no domingo, né? Ele mostrou que ninguém tem lugar cativo. Aliás, o Arrascaeta, até publiquei lá no meu blog essa semana, os números do Everton Cebolinha não são os números que se esperava. O ex-jogador do Benfica, do Grêmio, não joga no Flamengo, aquilo que já mostrou até na seleção brasileira, quando foi o melhor jogador da Copa América 2019 aqui no Brasil. Mas ainda assim, o Cebolinha tem números melhores do que o Arrascaeta. Finalizações, participações em jogadas de perigo para o adversário, gols. Ligeiramente superior, mas é melhor. O Arrascaeta não fez gol no É o Brasileiro. líder de assistência do Flamengo, o Cebolinha. E na temporada é o Cebolinha. Ou seja, o Cebolinha, com todas as críticas que sofre, consegue ser mais útil ao time hoje do que o Arrascaeta. Você está dizendo o quê? Que ele é melhor. Óbvio que eu não estou dizendo que ele é melhor que o Arrascaeta, até porque são jogadores de diferentes funções. Mas mostra como o Arrascaeta está mal nessa temporada. Como ele está mal. Tecnicamente, não é só uma questão física, ele está muito abaixo. Ele está abaixo do Cebolinha, que é um jogador questionado pela torcida. Porque ainda não foi espetacular como se esperava, um jogador super decisivo, né? Mas consegue ser minimamente regular. Fez gol agora, inclusive, contra o Santos. Vira e mexe, dá uma assistência. Participa de uma jogada, outra de gol. Né? Contra o Racing, por exemplo, o gol da vitória, ele participou. A jogada passou pelos pés dele. Então, isso é um negócio grave. O Arrascaeta não pode estar nesse nível e continuar nesse nível, já indo para o segundo semestre. E está muito claro assim, que existe uma. Isso aí não é uma opinião, gente, é uma constatação. Você observa, por exemplo, como eu coloquei lá essa semana, publiquei, falei sobre isso, os 3 últimos jogos do Flamengo pela Libertadores e pela Copa do Brasil, que são os mata-mata, que são jogos que geram muita mobilização, né? Você pega o caso do jogo com o Fluminense, os jogos contra o Fluminense. O que aconteceu ali? O Flamengo vai jogar contra o Fluminense. Todo mundo é força de expressão, mas boa parte da mídia, a torcida, Fluminense favorito. Teve torcedor do Fluminense comemorando quando saiu o sorteio, né? Tem vídeo aí na internet. Teve isso. Não, esfregando as mãos. Ganhamos no Carioca, ganhamos de novo. Não é bem assim como a gente viu. Mas por que não foi bem assim? Porque aquele 4-1 foi um dos jogos mais vergonhosos da história do Flamengo. Os jogadores não jogaram. É outra coisa que até hoje ninguém foi cobrar explicações. Porque o cara chega e fala, jogamos mal, mas a gente está vendo. O cara sabe o que aconteceu. Por que fizeram aquilo? Sabe? Se o time tirou 0 na prova, ok. Por que tirou 0 na prova? Não estudou? Fez a prova de sacanagem? Fez de qualquer maneira e foi embora? Por que você tirou 0 na prova? O 0 eu estou vendo aqui, ó. Agora que você vê por quê. Aquilo foi menos do que 0. E é claro que eles ficam mordidos, né? Você tem um jogo com o Fluminense, tem um orgulho profissional de cada um, um embate com o rival que acabou de derrotar o Flamengo em mais uma final, foram 2 seguidas no Campeonato Carioca, tem vencido o Flamengo na maioria dos confrontos, houve todo esse ambiente de favoritismo do time do Fernando Diniz, a premiação da Copa do Brasil é muito boa, o título é mais fácil de ser conquistado em termos de quantidade de jogos, você disputa 13 jogos ali, você é campeão, o Libertadores também, 10, 13 jogos, as 2 competições, enquanto o Brasileirão são 38 rodadas, jogo após jogo, 3 pontinhos, 3 pontinhos, ou seja, o time do Flamengo ele se mobiliza para esses mata-mata de uma maneira que não se mobiliza nos jogos dos pontos corridos. Aí você vê os 3 últimos jogos do Flamengo: Grêmio, Bragantino e Santos. 3 jogos pela Série A. Média de finalizações sofridas, 24,3. É muito chute contra o gol. 36 do Bragantino. Isso significa que é um time frouxo, marcando mal, competindo muito pouco ou nada e permitindo que o adversário finalize muitas vezes. De dentro da área, de fora da área, de média distância, longa distância, cruzamento, cabeçada, o diabo. Contra-ataque, de todo jeito. O Flamengo só porrada de todo jeito. Já nos jogos contra Fluminense, os 2, e Racing, que foi um jogo muito difícil no Maracanã, que eu acho que muita gente ainda não percebeu a importância daquele jogo. Aquele jogo ali, uma derrota ali, que poderia ter acontecido.
O jogo estava bem parelho, estava 1-1. Colocaria o Flamengo hoje numa situação muito desconfortável para tentar classificação hoje, dependendo aí do que acontecesse na rodada. Foram 3 jogos que o Flamengo permitiu uma média de 8 finalizações contra seu gol. Porque marcou, desarmou, interceptou, brigou pela bola. Como é que você faz 3 jogos de mata-mata e os adversários chutam 8 vezes em média contra seu gol, e aí faz 3 jogos de Campeonato Brasileiro e esse número mais que triplica? Isso é uma evidência, gente. Isso não é uma questão de interpretação. Não estamos falando de um jogo. Um jogo contra o Bragantino ali, tudo deu errado, os caras jogaram mal. Não. Grêmio, Bragantino e Santos. O Santos é um arremedo de time. E comparado Santos... com o Fluminense, né, Mauro? Não com o Maringá, por exemplo. Exato. Falar... Exatamente. É o Fluminense 2 vezes e o próprio Racing, que é o vice-campeão argentino, que é o líder da chave. E que finalizou mais do que o Flamengo durante boa parte do jogo. Aliás, até no total do jogo, finalizou mais que o Flamengo. Aliás, todos têm finalizado mais que o Flamengo, né? O Santos finalizou mais que o Flamengo. Esse Santos, coitado. O Santos é uma situação terrível. Vindo de uma derrota para o Corinthians, sem torcida, punição, protestos, tem jogador lá sendo suspenso, agora punido lá pelo clube. É uma crise danada. O Flamengo quase não vence esse Santos, numa condição totalmente favorável. Então, são jogos muito ruins, de pouca competitividade, de pouca participação na defensiva, na recuperação da bola. Isso a gente vê no jogo, e os números só reforçam isso. Aí chega no jogo da Copa, é uma mobilização diferente. Os jogos motivam mais. Isso é escolher jogo. Está escolhendo o jogo? Mas não é uma coisa assim, os caras se reúnem, olha, vamos escolher esse jogo. Não, é uma coisa meio que instintiva, na minha opinião. Quem que comanda isso? Não sei se alguém comanda. O time é o grupo. Os caras entram, jogam. Agora, o São Paulo ele fica quicando na beira do campo. Todo jogo é igual. Ele pede a mesma coisa todo jogo. É só ver ali o próprio comportamento dele. Você não vê ele parado. Ele quer intensidade, ele quer... Então, essa chegada desses jogadores, o Luiz Araújo, o Alan deve ser anunciado até sexta-feira, essa é a expectativa. Hoje é pouco provável. O Flamengo acredita que até sexta resolva. O mecanismo de solidariedade, a pendência ainda a ser resolvida. Então, com esses jogadores chegando, e você tendo alguns ali que ele confie mais, digamos, que vai executar aquilo que ele pretende, eu acho que ele vai cada vez mais ajeitar o time de outra forma. E essa reformulação do elenco, que já está em curso há algum tempo, né? Muitos jogadores já saíram de 2019 para cá, outros tantos chegaram, ela deve se acentuar se o técnico argentino atravessar desse ano para o ano que vem, como está previsto. Eu falo como está previsto, porque o Flamengo sempre há uma dúvida com relação a esse tipo de coisa. Mas se ele continuar, a tendência é que mais mudanças aconteçam. Agora, na janela da virada do ano, com jogadores que não vão ter contrato renovado, vai mudar bastante. E está na hora de mudar. O Flamengo precisa ter um grupo de jogadores que tenha total mobilização a cada jogo, concentração. É todo jogo. Não pode existir diferença. Não, mas não sei o que. Não pode. Não pode. É só isso. Joga no clube de maior torcida do Brasil, recebem muito bem, ótimos salários, premiação altíssima por título. O Flamengo dá metade do dinheiro que arrecada para os jogadores. Copa do Brasil, a Copa do Brasil e a Libertadores, se o Flamengo vencer de novo, como no ano passado, juntas, elas podem render para o elenco algo em torno de 106 milhões de reais para dividir entre os profissionais. O Flamengo trabalha de que maneira? Para o torcedor entender. Na outra gestão do outro presidente anterior, o Flamengo trabalhava com metas, né? Tanto que teve um melancólico 6º lugar, que foi celebrado, teve premiação ali, como fazem as empresas, meta, né? 6º, 5º, 4º. Na gestão atual, perdão, há 2 semanas comigo, não me larga. Na gestão atual, o Flamengo paga prêmios altos para título. Ser 3º, 4º, não interessa. É campeão, tem que ser campeão. Então, o que acontece hoje? É bem o que eu acho que até um instinto. Naturalmente, os caras... Esse jogo mata-mata, não podemos ser eliminados pelo Fluminense de novo. Faca nos dentes. Aí tem um jogo contra o Racing. Cara, esse jogo a gente não pode perder. Nós já fizemos merda na Libertadores. Maracanã, tem que ganhar. O Flamengo faz um jogo difícil pra caramba, tem dificuldade, mas vence o jogo, consegue vencer o jogo. E vence com jogadores que vieram do banco até, na jogada do gol da vitória do Vitor Hugo. Aí vai jogar com o Bragantino, 10 dias parado. Tá todo mundo parado, meio lento, com uma certa preguiça. E a informação que eu dei essa semana, a informação que eu tive, é que não é que o jogador... Teve gente dizendo que eu falei que os jogadores se negaram. Ninguém se negou a treinar. Não falei isso. Falei que os jogadores não gostaram, alguns jogadores, não gostaram da carga de treinamentos que o técnico programara. Eles jogaram com o Grêmio no domingo, dia 11. Dia 12 e 13, segunda e terça, folga. Quarta-feira, apresentação para treinar foi no fim da tarde. Tem refletores hoje lá no CT. Então, eles treinaram aquele treino das 6 da tarde até mais 8, 8h30. Eles treinaram mais à noite. Temperatura mais amena, tiveram o dia inteiro livre. Se alguém fez uma viagem, teve tempo de voltar. Pô, foi legal, né? São quase 3 dias de folga. Você ficou
sai no domingo à noite, foi embora, segunda, terça, quarta, só no final do dia você vai fazer uma atividade. E aí o São Paulo programou alguns treinos em 2 períodos. E por que 2 períodos? Mas não se treina mais não se treina mais em 2 períodos. Hoje em dia, no mundo inteiro, treina assim, 1 período com muita intensidade. O restante do dia, o jogador ele vai fazer fisioterapia, se ele tiver que fazer, tratamento, condicionamento físico, musculação, ou ele vai para casa, vai descansar, se alimentar bem, é isso que ele tem que fazer. Tem que dormir bem, tem que dormir cedo, tem que acordar disposto, cuidar do corpo. Parte do trabalho é em casa, se alimentar no clube, você vai comer a comida adequada e não sair dali, parar no shopping e comer um hambúrguer, como já aconteceu no passado. O jogador quer comer hambúrguer. Quer dizer, pelo amor de Deus, o cara tem que comer os nutrientes adequados, o que o nutricionista passa, essa coisa toda. Essa é a rotina. Por que o São Paulo colocou 2 períodos alguns dias? Para recuperar um pouco do tempo perdido, que ele entra durante a temporada, ele não faz pré-temporada. Então, você faz um treino normal de manhã e aí faz no fim da tarde uma atividade para um ajuste de posicionamento, uma bola parada ofensiva, uma bola parada defensiva, né? Uma saída de bola, coisas bem mais específicas.